Seja bem-vindo a mais um Arte em Foco. Hoje vamos trazer dois nomes importantes da arte, Pablo Picasso e Claude Monet. Mesmo fazendo parte de movimentos distintos, como o cubismo de Pablo Picasso e o impressionismo de Claude Monet, os dois deixaram um legado. Me dê um museu que eu vou enchê-lo. A frase foi dita por Pablo Picasso e, sem exagero, durante 78 anos de carreira, o artista espanhol, que viveu a maior parte da vida aqui na França, deixou sua marca em números impressionantes. E agora, antes de você saber mais sobre a história desses dois ícones da arte, diretor, solta a vinheta. Para iniciar, vamos diferenciar rapidamente os movimentos artísticos que esses grandes pintores pertencem. É isso aí, Jéssica. No cubismo, as obras eram produzidas em primeiro plano, diferentes de outras da época, e utilizavam formas geométricas. Um exemplo disso é a obra de Picasso, Las Demoiselles d'Avignon, de 1907. No quadro, ele mostra a nudez feminina com traços retos e formas geométricas, como vocês podem perceber. Já Monet faz parte do movimento impressionista. Neste momento das artes, as pinturas retratavam as sombras, além de deixar claro o efeito de luminosidade, como vemos neste quadro de 1872, que foi o responsável por dar origem ao nome do movimento. Agora que vocês já viram um pouco da diferença dos movimentos, vamos falar dos pintores. O nome de batismo do espanhol Pablo Picasso tem 23 palavras, exatamente isso que você ouviu, 23 palavras. Pablo, Diego, José, Francisco, de Paula, Juan, Nepomuceno, Maria de los Remedios, Cipriano, de la Santíssima Trinidade, Martir, Patrício, Clito, Ruiz e Picasso. Ainda bem que ele optou por ser chamado só de Picasso, não é mesmo? Exatamente, Jéssica. E como seu pai era um apaixonado pelas artes, Picasso começou a pintar logo cedo. E nessas obras ele pintava as touradas que assistia em Málaga, sua cidade natal. Em 1895, ele entrou na Escuela de la Lonja, em Barcelona, e lá expôs sua primeira obra. O nome desta obra é Primeira Comunhão, e a modelo da pintura é Lola, irmã de Picasso. Picasso tinha um amigo pintor chamado Carlos Casaremas, tão importante para ele que, após a sua morte, as pinturas do artista passaram a trazer nas cores o sentimento de luto e tristeza. Esse período ficou conhecido como Fase Azul. Uma das obras que marcou o início da Fase Azul é justamente a obra que marca a morte de Casaremas, pintada em 1901. Nessa obra, Picasso ainda usou cores mais vivas para ilustrar os últimos momentos do amigo. Na obra Evocação, o funeral de Casaremas, pintada no mesmo ano, Picasso está completamente em luto, e as cores que refletem seu estado emocional ficam evidentes nessa obra. Nesta fase, além da morte de seu amigo, Picasso passava por dificuldades financeiras e chegou a ir morar de favor na casa de um amigo poeta em Paris. Ainda na fase azul, Picasso se inspirou em obras de Van Gogh para expressar seus sentimentos, e em Paul Gauguin para fazer os contornos. Após se apaixonar pela francesa Fernande Olivet, uma nova fase começa na vida do artista, conhecida como fase rosa. Nesta fase, Picasso usa cores que lembram o amor, como o rosa e o vermelho. Além disso, suas obras tiveram contornos e traços diferentes da outra fase, como a obra Maternidade, de 1905. Outra obra famosa do pintor desse mesmo ano é Les Familles de Saltimbanques, na qual ele pintou personagens de circo, como arlequins e dançarinos. Fernande Olivet foi inspiração de Picasso em várias obras. Segundo a história, ela teve seu rosto representado em muitas figuras femininas pintadas por ele. O romance entre Picasso e Fernande durou 7 anos, e a francesa escreveu um livro chamado Love em Picasso, contando sobre sua relação com o espanhol. Esse livro foi publicado bem depois, em 2001. E não tem como falarmos sobre Pablo Picasso sem falar da gigantesca obra Guernica, pintada em 1937, não é mesmo? É verdade, a obra mede 3 por 7 metros e mostra o que a Guerra Civil Espanhola causou. A pintura a óleo foi feita com a técnica cubista de colar papéis e objetos no quadro, chamado collage, sem contar que o pintor usou cerca de 38 fotos só para começar o seu trabalho. Um fato curioso sobre essa obra é que Picasso não estava na Espanha durante a Guerra Civil, mas se sensibilizou com o sofrimento de seus conterrâneos e decidiu colocar seus sentimentos na pintura. Outro fato curioso sobre Guernica aconteceu quando um oficial nazista perguntou a Picasso se ele que tinha pintado a obra, e ele respondeu ironicamente: "Não, vocês a fizeram."
Depois dessa resposta maravilhosa, só resta dizer que, atualmente, a obra Guernica está no Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madrid, na Espanha. Para a gente terminar, depois da Primeira Guerra Mundial, o cofundador do impressionismo Georges Braque ficou gravemente ferido, o que fez com que Picasso desse um fim em sua participação no cubismo, deixando vários seguidores e inúmeras obras. Daqui a pouco voltamos com o impressionismo de Claude Monet. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Como antecipamos no bloco anterior, agora vamos falar um pouco sobre Claude Monet e o impressionismo. Para começar, vamos assistir esse vídeo que explica o surgimento do movimento. A história do impressionismo começou com um fenômeno de turismo na Inglaterra no fim do século XVIII. Era um tipo de turismo em que se buscavam paisagens muito irregulares, montanhas, pedras. E isso era acompanhado por uma prática de desenho ou de pintura muito rápida, feita ao ar livre e que buscava captar os efeitos da luz, da atmosfera, que mudavam muito rapidamente. Agora que sabemos um pouco mais sobre o impressionismo e os avanços que ele deixou, vamos falar de um de seus representantes, Oscar Claude Monet. Nascido em Paris, França, em 1840, o pintor passou sua infância na região de Normandia, onde começou desenhando e vendendo caricaturas, como essas que vocês estão vendo, chamada Léon de Manchon, pintada em 1855. E foi assim que Monet ficou conhecido em sua comunidade. Com 19 anos, Monet voltou a Paris e começou a trabalhar no estúdio de Charles Clair. Foi lá que ele conheceu pintores como Pierre-Auguste Renoir. Neste período, eles pintavam cenas pouco cotidianas, mas muito populares na sociedade francesa. Enquanto estudava, ele passou a observar a sensação do momento e a vontade de congelá-lo. O quadro que está aparecendo para vocês é o Le Déjeuner sur l'Herbe, pintado em 1865 em um bosque nos arredores de Paris, no começo do impressionismo, e acompanhou o início da fotografia. Mas ao invés das câmeras, Monet fazia o uso de tintas a óleo. Vamos assistir agora esse vídeo curtinho que fala um pouco sobre essa característica de capturar o momento, mais tarde colocado na fotografia. No verão de 1869, Monet alugou uma casinha em um povoado chamado Saint-Michel, perto de Bougival, às margens do rio Sena, um lugar que ficou famoso como o berço do impressionismo. Aqui, junto com seu amigo e colega pintor Renoir, eles forjaram ou começaram a forjar um estilo que mais tarde desafiou todas as convenções estabelecidas da pintura. E este é um dos exemplos. Chama-se Banhistas em La Grenouillère. E a obra é toda produzida ao ar livre. Agora, nos 4 ou 5 séculos precedentes, os artistas acadêmicos fizeram esboços ao ar livre, mas foram terminar as obras nos ateliês. Aqui, Monet torna indefinida a diferença entre as duas coisas e o esboço se transforma na obra final. A obra em si é finalizada ao ar livre. E este fato, junto com o modo como a tinta é aplicada de forma a captar este momento efêmero, espontâneo, abre caminho para a revolução impressionista. Em 1880, Monet fez sua primeira exposição artística. Com o sucesso, começou a se dedicar ainda mais às artes e conseguiu alguns compradores fiéis, apesar das dificuldades comuns a qualquer pessoa no início da carreira. A primeira esposa de Monet se chamava Camille Dossier e foi muito utilizada como modelo pelo pintor. Essa obra, de 1866, é uma das que ele representa sua esposa. Na época, a obra tinha vários traços realistas, o que acabou dando bom dinheiro para o pintor. Monet é o responsável por inaugurar um importante movimento artístico, o impressionismo. E a pintura mostrada no bloco anterior foi feita no porto francês Le Havre. O uso das cores sem mistura são as grandes características do impressionismo. Assim, o pintor pinta o que vê e não o que imagina. Sobre a pintura, Loville-Leroy disse: "Justamente se estou impressionado é porque há uma impressão." No começo, o termo foi usado de forma pejorativa, por ser uma pintura feita rápida, mas daí passa a ser sempre usada por Monet e seus colegas.
Monet adorava a luz e seu impacto com as cores para mostrar a diferença na percepção. Ele pintou 2 séries de quadros para mostrar essa diferença. O Monte de Feno, com 20 quadros, e a Catedral de Rouen, com 50 quadros. Nesta série, podemos ver a mesma catedral, mas com o passar das horas e dos meses, a iluminação natural deixa as telas com uma impressão diferente, mudando a forma e a cor da catedral. Em 1883, Monet aluga uma casa em Giverny, França, e mora ali até o final da sua vida. E é claro que continua pintando. Com a influência de obras artísticas do Japão no Ocidente, Monet planta um enorme jardim na sua casa. Mais tarde, o jardim se tornou paisagem de muitas de suas pinturas. Já no fim da vida, Monet sofreu de catarata, e suas obras passam a ter tons mais fortes, como o vermelho terra e o vermelho goiaba. A doença do pintor surge por causa da sua grande exposição ao sol quando pintava ao ar livre. E por hoje é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado desse Arte em Foco, dedicado aos grandes pintores Picasso e Monet. Fiquem ligados que nos próximos programas veremos um pouquinho mais sobre outros pintores. Até a próxima!